Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast. Aqui Pode. É um programa que está aberto para você que quer contar sua história e vamos trazer novidade para cá. E eu já queria agradecer aos nossos patrocinadores. E se você quer ser um patrocinador desse programa, é só fazer contato com o nosso estúdio, JA Aqui Pode. E hoje eu estou com um convidado muito especial, pessoal. É difícil entrevistar esse homem para perguntar. Eu não sei nem por onde eu vou começar. Mas ele é um líder, né? Foi pastor, hoje ele é um bispo. Ele é uma referência para nós aqui em Macaé, como casal, como empresário, é um grande líder, né? E, Edivaldo, eu já posso falar o nome dele? Não, né? Ah, posso falar mais uma característica? Deixa eu ver. Ele é bonito. Ele é bonito, ele é todo fit, né? Tem cabelo. Eu vou falar para vocês, não vou deixar vocês ansiosos, não. O nome dele é Bispo Dário. Vou deixar para ele se apresentar aqui para vocês agora. Seja bem-vindo, Bispo. João, obrigado pelo teu carinho, pelas suas palavras. Estou muito feliz de fazer parte, né, desse momento tão especial, tão importante. Eu creio que Deus preparou essa agenda. Eu quero agradecer ao Edivaldo, que está participando conosco, o Zé também, que veio nos acompanhar. Jesus está com a gente hoje aqui, hein? Jesus está presente. E todos vocês que, com certeza, estão assistindo agora essa palestra, essa ministração, se a gente pode dizer assim. E estou muito feliz por ter essa oportunidade de falar da palavra de Deus. Que bacana, pessoal. E não é fácil, tá? Ó, a gente estava se preparando, contando 1, 2, 3 para começar. Eu falei, como que eu vou fazer uma entrevista e perguntar para o bispo? Mas nós vamos aqui hoje para falar de Deus, né? Amém. E na grande verdade é uma palavra que você sempre ministrou lá na nossa igreja, né? No nosso ministério. E ela tem muita dúvida. Muitas pessoas perguntam muito sobre Israel. Sobre essa guerra que está acontecendo em Israel, o que é isso, essa Palestina, essas brigas, essa confusão, por que está acontecendo tudo isso, bispo? É isso que a gente quer saber, e eu tenho certeza que essa dúvida minha é de muitas pessoas que estão assistindo agora. Por que esse conflito todo? E por que isso afeta tanto o mundo? Eu gosto muito desse tema, porque esse tema, falar sobre Israel, eu quero também trazer um paralelo em relação à igreja, né? E como isso influencia no mundo. Primeira coisa, nós temos que ir lá no início, né? Como tudo isso começou. Essa guerra do Oriente Médio, esse conflito chamado conflito do Oriente Médio, é uma guerra eterna, milenar. E isso começou com os filhos de Abraão. Quem eram os filhos de Abraão? Isaque e Ismael. Quando Deus fez uma promessa para Abraão, essa passagem está lá em Gênesis, né, no capítulo 12, Deus faz uma promessa para Abraão, dizendo que ele iria para uma terra, e essa terra era Canaã, onde é uma terra próspera, uma terra abençoada, e Deus cumpriu esta promessa através dos descendentes de Abraão. Mas Abraão chegou um momento que ele pediu um filho para Deus. Ele não tinha filho, porque Sara era estéril. E Deus falou, não, Abraão, eu vou te dar um filho, sim. Você pode esperar que vai nascer um filho. E era algo praticamente impossível, né? Pela idade, né? Pela idade do casal. Sara também era estéril. E Abraão, vendo que estava demorando a promessa de Deus, não tendo paciência, Sara foi ao encontro de Abraão e falou, Abraão, eu acho que não vai acontecer. Então eu tenho uma proposta para que a gente possa ter um filho. Você vai se relacionar com Agar, que é uma escrava egípcia, e através de Agar, você vai gerar um filho. E assim aconteceu. Então isso, na verdade, foi uma desonra, é isso? Na verdade, ela não teve a paciência de esperar a promessa de Deus. Então, Deus se entristeceu muito com isso. E Agar, querendo dar uma mãozinha para Deus, querendo arrumar um descendente, ela cometeu um grande erro. Tá? E através desse erro, gerou esse conflito que nós vivemos hoje, chamado conflito do Oriente Médio. Por quê? Nesse relacionamento, nasceu Ismael.
Ismael, ele não é o filho da obediência. Ismael é o filho da desobediência. Isaque é o filho espiritual, mas Ismael é o filho da carne. Por quê? Nasceu debaixo de uma desobediência. E 13 anos depois, quem nasceu? Isaque, o filho da promessa. Cara. Então, o que Deus prometeu, ele cumpriu com a sua palavra. Mas essa desobediência com consentimento de Abraão trouxe todo esse conflito que nós vivemos hoje. Imagine essa cena. Quando Ismael nasceu, começou a gerar um ciúme de Sara com Agar. Ela disse: Abraão, você vai ter que tirar Agar daqui, vai ter que tirar Ismael. Imagina um adolescente com 13 anos de idade e ele presenciar o pai, né, falando para ele: olha, você não vai poder mais ficar nessa casa, vocês vão ter que sair daqui. Com certeza nasceu uma mágoa muito grande no coração dele. Ainda Por mais isso que tem muitos muçulmanos que são radicais, são revoltados, né? E quando Ismael nasceu, depois de 13 anos, veio Isaque. Isaque é o filho da promessa. Só que tem um detalhe muito importante. Ismael são os muçulmanos, são os árabes. Ah, entendi. São os muçulmanos. Isaque são os judeus. Então, na verdade, essa guerra é uma guerra familiar. Os árabes e os judeus são irmãos. Têm o mesmo pai, o pai chamado Abraão. Agora, qual é realmente o que gera essa guerra? É por causa de propriedade, por causa de terra. Por quê? Os muçulmanos dizem que aquela terra é deles. E os judeus dizem que a terra é deles. Então, mas essa terra é o quê? Israel é aquela região ali? Israel, aquela região. E os muçulmanos, eles seguem o Alcorão. O livro deles é o Alcorão. Certo. Só que no Alcorão, olha que coisa interessante. Aquele Meu momento Deus. que Isaque foi apresentado, sacrificado simbolicamente no Monte Moriá, para os muçulmanos, esse ato não aconteceu com Isaque. Esse ato aconteceu com Ismael. Porque Ismael nasceu primeiro e é o primogênito. Então, no Alcorão, está escrito que quem foi sacrificado simbolicamente foi Ismael. Então, por isso que eles falam que aquela terra é deles. Mas, na Torá, que é o livro dos judeus, a Torá é o livro dos judeus. Só que a Torá é o nosso livro também, porque são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Correto. Então, nós seguimos a Torá também. Os cristãos seguem a Torá. Na Torá, inclusive lá em Gênesis, né, no capítulo 22, fala do momento que Isaque foi simbolicamente sacrificado. Gênesis 22, 13. Ali, quem foi simbolicamente sacrificado foi Isaque. Então, Isaque é o filho da obediência. Certo. Ismael é o filho da desobediência. Só que Abraão chegou para Deus e falou assim: Senhor, eu queria que o Senhor abençoasse também Ismael. Filho, né? Eu queria que o Senhor abençoasse Ismael. Aí Deus deixou bem claro para Abraão, disse: Abraão, olha só, eu vou abençoar Ismael, mas eu preciso falar algo para você. A minha aliança não é com Ismael. A minha aliança é com Isaque. Isaque é o filho que realmente é o dono dessa terra. Então, a guerra gira em torno disso. Caramba. Cada um querendo reivindicar o território que lhe pertence. Mas, segundo a Torá e segundo aquilo que os cristãos acreditam, nós também sabemos que aquela terra foi dada para Isaque. Essa terra não foi dada para Ismael. E mesmo assim, Deus falou: eu vou abençoar esse povo vai prosperar, esse povo vai multiplicar. Então se cumpriu a palavra de Deus na vida deste povo, né? Agora, interessante que Israel é um lugar
realmente que nasceu no coração de Deus. É uma nação escolhida por Deus. Era essa que eu ia fazer essa pergunta para o senhor agora, né? Qual a importância, né, de Israel, né, para o mundo, para a igreja, para nós que somos cristãos, né? Porque isso é uma... Todo mundo tem esse questionamento. Por que Israel e não porque Egito? Por que não esses outros países, né? Por que é Israel, né? Vamos essa lá. nação. Deus, ele tinha que escolher uma nação. Deus tinha que escolher um povo. Correto. Agora, Deus sendo Deus, ele demonstra o seu poderio quando ele escolhe uma nação tão pequena como Israel. Só para você ter uma ideia, João, a nação de Israel, hoje, são 9 milhões de judeus que 9 moram... milhões? 9 milhões. O Brasil tem 220 milhões de pessoas. O estado de Sergipe é maior do que o estado de Israel. Só para você ter, né, a ideia do tamanho que Israel é. O que significa Israel? E o território que Israel ocupa são 71 países árabes cercando Israel. E ele está no centro ali. Ele está no centro. E todos os dias, os árabes acordam pensando como destruir Israel. Meu Deus, todos os dias. Inclusive, as crianças são doutrinadas a odiar Israel. Então, por isso que há uma revolta muito grande. E olha como é algo espiritual. Agora, por que Deus escolhe uma nação, um povo tão pequeno? Por que Deus não escolheu uma nação maior? Sabe por quê? Para mostrar o poder dele, para mostrar a autoridade dele. Por isso que a Bíblia diz, né, que Deus escolhe aqueles que não são para confundir os que são. Meu Deus. Né? Deus escolhe as coisas pequenas para demonstrar o poder dele. E o interessante da nação de Israel, João, quando você vai na história de qualquer nação, nessa história aparece um personagem que fez parte do descobrimento dessa nação. Meu Deus. Mas quando você vai para Israel, Israel foi o próprio Deus que estabeleceu. Inclusive, a primeira vez que a Bíblia fala de Israel, ele em Gênesis capítulo 32, no versículo 28. É uma então, ali passagem... já falava... Não, ali é uma passagem muito conhecida. Jacó lutou com Deus. Né? Certo. Uhum. Quando Jacó lutou com Deus, Deus falou para Jacó o seguinte: olha, a partir de hoje, o seu nome não será mais Jacó, mas o seu nome será Israel. A primeira vez que a Bíblia fala em Israel. Então, o próprio Deus estabeleceu. Então, quando fala Israel, Israel é Jacó. Jacó representa também, Isaac representa também Abraão. É a nação. É a nação. E lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 15, tem algo também muito interessante. Deus, ele tem vários nomes que a gente chama o nome de Deus, né? Sim. Elohim, são vários Emanuel, nomes. Jeová. Né? Emanuel, são vários nomes que a gente chama o Senhor. Mas Deus, ali em Êxodo 3,15, ele fala assim: olha, de geração a geração, de eternidade a eternidade, eu quero que vocês me chamam o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Israel. Quando fala Jacó, meu Deus, é Israel. Ele não falou o Deus do Brasil, o Deus da Argentina, o Deus dos Estados Unidos. Deus disse: olha, toda vez que vocês lembrarem do meu nome, vocês vão dizer Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Israel. Olha a importância que essa nação ela exerce na terra. Né? Agora, o interessante que eu queria perguntar para o senhor, você já falou várias vezes para a gente lá, né? Quando que Israel transformou a nação? Porque eu sei que tem um brasileiro aí que faz parte de toda essa transformação, né? Que Deus honrou o Brasil com isso aí, né? Que transformou Israel em nação, está se cumprindo tudo que está ali dentro, né? Foi... Qual o nome do brasileiro? Como que é essa história? Antes de chegar no nome do brasileiro, eu quero te falar das guerras que Israel viveu. É importante isso, Sim. É muito importante a gente abordar. Israel teve muitas guerras, Israel passou por muitas guerras.
Mas vamos falar das guerras mais relevantes que Israel viveu. Tá? A primeira guerra que Israel viveu, que realmente quase exterminou a nação, foi 586 a.C. Um rei da Babilônia chamado Nabucodonosor. Ele sitiou, ele destruiu quase que por inteiro a nação de Israel. Inclusive, ele foi responsável pela destruição do primeiro templo. Salomão, né? Sim. Deus usou Salomão para fazer o primeiro templo. E ele saqueou todo o ouro, todos os utensílios que estavam dentro do templo. Foi a primeira diáspora que aconteceu. O que é diáspora? É um nome hebraico que significa dispersão. Então foi a primeira dispersão que Israel viveu. Tinha ali praticamente 650 mil pessoas naquele período, hoje são 9 milhões. Meu Deus, e ali eles foram dispersos. Foi a primeira dispersão. Eles tiveram que sair de Israel. Se ficasse, ia morrer. Então, muitos foram para a Ásia Menor, muitos foram para a Argentina. O mundo inteiro recebeu os judeus. Certo. Foi a primeira diáspora em 586 antes de Cristo, tá? E essa diáspora ela foi profetizada, né? Então se espalhou todo mundo. Não, o próprio Senhor, ele profetizou sobre isso, falou que isso aconteceria se Israel virasse as costas para Deus, que eles seriam dispersos. Então, eles foram realmente dispersos. Agora, a segunda maior diáspora que houve foi 70 anos depois de Cristo, onde os romanos destruíram o segundo templo, né, que foi construído por Tito, e o próprio Jesus profetizou sobre essa diáspora, né, dizendo que ali em Mateus capítulo 24, o próprio Jesus falou, olha, não ficará pedra sobre pedra. E isso aconteceu. Então, uma profecia que aconteceu 70 anos depois de Cristo. Agora, o pior momento que Israel viveu foi a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, ela aconteceu em 1939, 1945. E o foco principal foi na Alemanha. Agora, vamos lá. A Alemanha estava vivendo um caos econômico. Pensa numa recessão que a Alemanha estava vivendo. Só que olhava para os judeus dentro da Alemanha, os caras prosperando, os caras sendo abençoados. Por que isso? Uma crise dessa. Porque é um povo escolhido. É um povo escolhido. Abençoado. Quando Quando Deus escolhe alguém, João, essa pessoa tem que ficar preparada porque ele vai passar por muita guerra. Meu Deus. Ele vai passar por um grande processo. Quando Deus escolhe alguém, ele não vai ter paz nessa terra. Se não estiver preparado. Não vai ter paz. Então, os judeus foram um povo escolhido. Uma nação escolhida. Inclusive, Deus deixou uma palavra em Amós, capítulo 9, versículo 15, que aquele povo jamais será arrancado da sua terra. Existe uma palavra sobre a nação de Israel. Por que o mundo inteiro quer destruir Israel e não consegue destruir Israel? Porque é bíblico. Se Israel for destruído, a Bíblia se torna uma inverdade. Meu Deus. Então, assim, o próprio Senhor Jesus, ele disse, né, Mateus 24, versículo 35, céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Então, se destrói Israel, a Bíblia se torna uma inverdade. Igual a igreja, daqui a pouco eu vou entrar sobre a igreja. Tem uma palavra sobre a igreja do Senhor na terra. Mateus 16, 18. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Se a igreja do Senhor for destruída, por que a igreja está de pé até hoje, cara? Porque ela está debaixo de uma palavra. Então, o maior alvo de Satanás é destruir as duas instituições estabelecidas por Deus na terra. As maiores instituições estabelecidas por Deus na terra é Israel e a igreja. Se o diabo destrói a igreja e destrói Israel, a Bíblia se torna uma inverdade. Agora, sabe quanto que o diabo vai conseguir? Nunca. Ele não vai conseguir nunca. Agora, vamos continuar aqui sobre, né, o período da guerra. 1939, 1945. Quem é que estava governando naquela época? Um ditador nazista chamado Adolf Hitler. Adolf Hitler foi praticamente um protótipo do diabo na Terra, cara. Meu Deus. E um cara que odiava os judeus. Ele odiava
os judeus, odiava. A ponto, quando ele percebeu que os judeus estavam prevalecendo e crescendo, ele arrumou um motivo para culpar os judeus do caos econômico que eles estavam vivendo. Isso foi terrível. E aí nós conhecemos toda a história. Mais de 6 milhões de judeus, João, foram mortos de uma forma terrível. Foi o maior genocídio que a Terra viveu. Você imagina? 9 milhões. 6 milhões de 6 judeus. milhões. O que ele fez? Ele foi lá na Polônia e ele levou os judeus para os campos de concentrações, 2 cadeias chamadas Auschwitz, Auschwitz I e Auschwitz II, e ali fizeram várias câmaras de gás e levavam os judeus com a família inteira. Vocês vão tomar banho agora, mas era uma câmara de gás. Para matar. Para matar. Algo terrível os judeus viveu. Foi algo mais terrível. Inclusive, tem uma passagem lá em Ezequiel, no capítulo 37. Essa passagem, eu quero até ler essa passagem. Está lá em Ezequiel, capítulo 37, que se refere a esse momento que Israel viveu. Eu sei que muitos pregadores usam essa passagem para falar do vale dos ossos secos, para se referir, por exemplo, a um problema no casamento, um problema de saúde, um problema... Mas esta palavra, ela se refere justamente à nação de Israel. E eu creio que é neste momento que representa essa palavra, porque eles estavam se sentindo cortados, sem esperança. Sabe aquele momento que os judeus achou que não teria mais solução, que tinha acabado para eles? Foi aquele momento, foi na Segunda Guerra Mundial. Só que esta palavra está lá em Ezequiel, capítulo 37, versículo 11. Né? Olha o que é que diz o texto. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados, é o sentimento que eles estavam sentindo. Portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Olha só. Meu Deus. Deus prometendo, olha, eu vou cumprir a minha palavra com vocês. Eu vou trazer vocês de volta e vou estabelecer vocês novamente na nação de Israel. E aí ele fala assim, no versículo 13, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Então, o Senhor estava dizendo o seguinte, olha, eu vou levar vocês de volta para a terra de vocês. E com isso, com esse genocídio que aconteceu na terra, o mundo inteiro repudiou, João. O mundo inteiro repudiou. Ninguém apoiou os atos de Adolf Hitler. Somente lá o seu exército. O mundo inteiro. E com isso, o sionismo, o que é o sionismo? O sionismo é um movimento judaico que defendia a volta dos judeus, o direito de ter a sua própria terra. Esse era o sionismo. Inclusive, aquele que foi o idealizador, né, aquele que realmente fundou o sionismo, era Herzl, que era um judeu da Polônia. Então, ele que gerou essa ideia no sentido de, peraí, nós não temos paz, onde a gente está, o mundo inteiro nos repudia, tem preconceito contra a gente. Então, nós temos que ter a nossa terra, nós temos que voltar para a nossa terra, estabelecer a nossa nação. Então, eles lutavam por esse direito. Aí, o que aconteceu? A Segunda Guerra Mundial, ela finalizou em 1945, e diante, né, da comoção que teve no mundo, o sionismo ganhou força. O mundo inteiro, os judeus se uniram, e o sionismo ganhou força e tendo apoio, né, de várias nações. E como eles ganharam essa força, se estabeleceu
em 24/11/1947, a Resolução 181 na ONU. Que resolução é essa? A Resolução 181, ela defendia a partilha da Palestina. Dividia a Palestina em 2 estados, um estado judaico e um estado palestino. Mas os palestinos, os muçulmanos, não quiseram, cara. Eles não aceitaram. É tudo deles. Mas, mesmo eles se manifestando, essa resolução, essa pauta foi votada, tá? E aí, quando foi esta pauta para a ONU, houve um desespero dos árabes, não aceitando. O presidente da ONU, que estava em exercício, ele foi em todos os embaixadores de todas as nações, isso são, né, pesquisas que a gente estuda, levanta. E aí ele conseguiu convencer as nações a reconhecer Israel como nação. Meu Deus, hein? Vieram para a ONU, foi feita a votação, inclusive foram 33 votos a favor e 13 votos contra. Tinha que ser 13, né? Não vou falar nada. Para reconhecer Israel como nação. E aí, quem estava presidindo a ONU, ele teve por 2 mandatos um brasileiro chamado Oswaldo Aranha. Cara, isso é incrível. O brasileiro Oswaldo Aranha. Então, naquele momento, 14 de maio de 1948, foi lido lá em Tel Aviv, né? Foi, eu acho que num hotel, ou não me lembro agora se foi um teatro, às 16h45 da tarde. Inclusive tem vídeo, o brasileiro declarando que naquele momento Israel se tornou uma nação. Agora, o que eu acho mais incrível é que o cara é um brasileiro. O brasileiro foi responsável por isso. E aí, se cumpriu uma palavra, Isaías, capítulo 66, no versículo 8. Isaías 66, versículo 8, se cumpriu através da vida de um brasileiro, que foi o maior responsável em tornar Israel como nação. Inclusive, Israel reconhece isso do Brasil. E a palavra que está lá, Isaías 66, versículo 8. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Poder-se-ia nascer uma terra no só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Uma nação, né? Pois, olha só, Sião esteve de parto e deu à luz aos seus filhos. Se cumpriu esta palavra, 14 de maio de 1948, através de um brasileiro. Aí depois que todas as nações reconheceu Israel como nação, começou agora o governo de Israel incentivar os judeus a voltarem para sua terra. Começaram da terra, incentivo fiscal, enfim, de 650 mil, desde 1948, em 1948 tinha essa média de judeus lá, hoje são quase 10 bilhões de judeus voltando para sua terra. Meu Deus. Cumprindo uma palavra, olha só, cumprindo a palavra. Quando eu falei para você que a diáspora é dispersão, os judeus foram dispersados. Correto. Eles agora estão vivendo uma outra palavra hebraica chamada aliá. O que é aliá? É de volta para Sião. Aliá é de volta, trazer de volta para Sião. Se cumprindo uma palavra em Jeremias, capítulo 31, no versículo 10, que diz assim, ó, aquele que espalhou Israel é o mesmo que vai trazer Israel de volta. Meu Deus. Aí eu vi aqui, né? E como tudo isso influencia a igreja, bispo? Eu vou chegar nesse ponto, eu só quero finalizar a chegada dos judeus na nação de Israel para que a gente possa entender porque a isso importância é importante que a até para a igreja... saber, para a pessoa saber isso, como é que... vamos lá.
Quando o povo estava voltando para a nação de Israel, o governo começou a fretar, né, várias aeronaves, Sim. totalmente gratuito. Os aviões estavam vindo trazendo os judeus com incentivo totalmente. Então foi vários, eu esqueci o nome agora, Operação Salomão, Operação Neemias, Operação Esdras, entendeu? Operação Tapete Mágico. E durante todo esse período, trazendo o povo de volta para Israel. Agora, o que me chama a atenção, que eles vieram de avião. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando isso? Isaías é 740 anos antes de Cristo. Naquela época, não tinha nem jegue de... Não existia. Não tinha carro, não tinha nem nada. Combustível. Olha o que Isaías vai falar. Eu tenho certeza que Isaías não sabe, João, o que ele falou. Eu tenho certeza, absolutamente, que ele não sabe o que ele falou. Porque lá em Isaías, capítulo 60, versículo 8, ele fala assim: quem são esses que vêm voando como nuvens e como pombas em direção ao seu ninho? Cara, meu Deus, isso é incrível. Se cumprir a palavra, o povo vindo de avião. Há 700 anos antes. 740 anos. Então o povo voltando para sua terra de avião, e ele vai e fala o negócio. Ele fala assim: eu não sei o que eu falei. Quem são esses que vêm voando como nuvens e como pombas em direção ao seu pombal, ao seu ninho? Então, assim, se cumprindo essa palavra, e hoje Israel é uma potência. Agora, por quê? Né? Por quê, João? Por que é importante a gente ministrar esta palavra e falar da importância de Israel e da importância dos judeus? Eu fico muito triste, por isso que a Bíblia fala, João, Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. João 8,32. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Por que eu estou dizendo isso? É lamentável, é muito triste. Quando eu vejo pastores, quando eu vejo homens de Deus, cristãos, falando mal dos judeus, falando mal de Israel. E se prega muito sobre a teoria da substituição, como se a igreja substituiu Israel. Não. Deus tem um plano para Israel e Deus tem um plano para a igreja, e eles trabalham, eles caminham em paralelo. Eu quero até explicar sobre isso. Então é muito perigoso quando você toca na nação de Israel, quando você toca nos judeus. Inclusive a Bíblia Sagrada, sabe por que nós temos acesso à palavra de Deus? Foram 40 judeus que escreveu a Bíblia. O único que não era judeu, mas ele era convertido, né? Convertido ao judaísmo, que era Lucas, o médico Lucas, mas ele era convertido ao judaísmo. Então a Bíblia, nós temos acesso hoje à palavra de Deus, porque 40 judeus escreveram a palavra de Deus. Senão a gente nem sabia o que estava escrito, tinha, né? Sim, inclusive Jesus, ali em João capítulo 4, versículo 22, Jesus fala assim: olha, a salvação vem dos judeus, se referindo a ele. Jesus é um judeu. Agora, como eu vou falar mal dos judeus se eu tenho um judeu que mora dentro de mim, cara? E é tão profético a nação de Israel, é tão poderoso isso, que lá em Salmo 122, versículo 6, a Bíblia diz que aqueles que amam Jerusalém prosperarão, serão abençoados. Não tem como você tocar naquela nação, é um povo abençoado, é um povo diferenciado. Agora, se ele tem lá os problemas dele, como todos nós temos, mas Deus escolheu aquela nação. Então Deus tem algo especial com aquele povo. Inclusive, só para você ter uma ideia, o antissemitismo é algo muito sério. Inclusive eu vi, a Globo vai estar passando sobre um documentário sobre o antissemitismo. É muito sério isso. O antissemitismo, ele prega o preconceito, o ódio contra o povo judeu. Isso é muito sério. Tocar em Israel é tocar no próprio Deus, cara. Meu Deus. Hamas não sabe o problema que eles arrumaram. Tocar em Israel é tocar no próprio Deus. Eu quero te dar um exemplo, 2013. Inclusive, se você for no YouTube, você vai ver um vídeo. Hugo Chaves.
Lembro, Hugo já Chaves. vi isso aí também. Ele disse assim, olha, maldito seja Israel, desde as minhas vísceras. Ele falou, tá no vídeo lá, maldito seja Israel, desde as minhas vísceras, eu amaldiçoo Israel. Quando foi em 2013, na verdade foi em 2010, ele falou isso. 2013, Hugo Chaves morreu de câncer. Onde? Nas vísceras. Tocou em Israel. Deus não matou Hugo Chaves. Ele mesmo assinou o seu atestado de óbito. Porque ele tocou em Israel. Então nós temos que tomar muito cuidado para não tocar em Israel. Agora, qual o paralelo da igreja com Israel? Qual é o paralelo? Olha que coisa interessante. Como que Israel e a igreja caminham juntos. É isso que eu queria saber. O que aconteceu em Israel, a diáspora, a dispersão, aconteceu na igreja. Só no Brasil, João, é lamentável falar isso, são 40 milhões de desviados. São 40 milhões de desviados. Muita gente, né? Então, a diáspora que aconteceu em Israel, essa diáspora também aconteceu na igreja. As pessoas foram dispersas, saíram. Só que a aliar que aconteceu em Israel, agora vai acontecer na igreja. Está acontecendo na igreja. Eles estão retornando para a casa do Senhor. E tem uma palavra que diz lá em Amós, capítulo 11, 8, versículo 11. Amós 8, 11. Naqueles dias, eu vou trazer fome e sede sobre a terra. Não fome de comida e nem sede de água, mas fome e sede de ouvir a palavra do Senhor. Nós estamos vivendo isso ali na Gileade. Já não cabe mais o templo. Já não cabe mais. Né? Estamos vivendo um problema santo, né? Que todo pastor gosta. A gente sabe. Inclusive, vamos fazer um templo maior justamente para comportar mais as pessoas. Não somente a Gileade. Várias igrejas estão vivendo esse crescimento. Por quê? As pessoas estão vendo que não há outro caminho. Não tem outra solução, a não ser estar na presença do Senhor. Então, nós estamos vivendo algo sobrenatural. Agora, o que Deus está fazendo? Esse é o cenário escatológico para a volta de Jesus. Está preparando sua arca, O povo judeu voltando para sua terra e o povo desviado da igreja voltando para a igreja. Então, o cenário escatológico está sendo preparado. Agora, é muito importante que eu vou falar, porque Israel é o relógio de Deus na terra. É isso que eu ia perguntar. Israel é o relógio de Deus na terra. Se você olhar para Israel, Israel vai definir o tempo que Jesus vai voltar, cara. Só que o que eu quero falar aqui é algo que saiu da boca de Jesus. Mas também nós temos que deixar bem claro que lá em Mateus, capítulo 24, no versículo 36, Jesus falou o seguinte, olha, nem o Filho e nem os anjos sabem o dia da volta de Jesus, somente o Pai. Só que algo interessante, Jesus deixou uma chave para nós. Qual é a chave? Está lá em Mateus, capítulo 24, versículo 32. Ele diz, olha, eu vou deixar, eu não sei o tempo que eu vou voltar, mas o Pai me revelou o sinal, e tem um sinal. Que sinal é esse? Eu quero ler o texto. Lá em Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 32. Olha só. Versículo 33. Ele diz assim, olha. Não, 32, vamos lá. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vide todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Quando Jesus fala esta palavra, Jesus está falando o seguinte, olha, quando a figueira florescer, eu estou próximo. Quando que a figueira floresceu? A figueira representa Israel. Quando a figueira florescer, Jesus está falando, quando a figueira florescer, eu estou próximo. Não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Aconteça o quê? A volta de Jesus. Agora, vamos fazer conta, João. Não tem como a gente não fazer conta. Eu quero mostrar isso biblicamente e quero mostrar isso também, né, no mundo físico. Eu quero mostrar isso no mundo físico. Vamos lá. Quando que a figueira floresceu?
14 de maio de 1948. Foi o momento que a figueira floresceu. Foi a nação. Então foi o início que Jesus está falando da geração. Jesus fala, assim que a figueira florescer, começa a contar a próxima geração. Aí ele vai dizer o seguinte, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Aconteça o quê? A volta dele. Correto. Então, Israel renasceu em 1948. Então, a partir de 1948, começa a contar a geração que Jesus falou, que não vai passar essa geração sem que tudo isso aconteça. Agora, como que se define uma geração? Vamos lá. Vamos falar de 3 gerações definidas na Bíblia. Geração de Adão, 900 anos. 900 anos. Segunda geração relevante na Bíblia, Moisés, morreu com 140 anos. Agora, a última geração, Davi, cara, Davi morre com 70 anos. Aí quando a gente vai lá em Salmo, capítulo 90, no versículo 10, olha o que diz. Olha, está caindo em cima, Deus sabe, tá vendo? A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseiro e enfado. Então, aqui, uma geração de 70 a 80 anos. Então, Israel está com 74 anos. Vamos fazer as contas. Vamos fazer as 1948. Contas. 1948. Você já fez a conta rápida, não é isso mesmo? 1948. 74 anos, está para 75. Então, já saiu, nós estamos no enfado. Isso aí. Já saiu dos 70. Aí Jesus fala que não passará essa geração. Vamos calcular que essa geração que nós temos hoje seja uma geração de 70, 80 anos, que é a média, cara. Então nós já estamos aí 70, 80 anos. Agora vamos fazer conta. Jesus está falando, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Aconteça o quê? A volta dele. Então, isso significa 1974 para 2028, 2028 é que vai formar 80 anos. Amém? Amém. Então, para 2028, falta o quê? 6 anos. Eu estou falando que Jesus vai voltar daqui a 2028? Não, querido, eu preciso acompanhar aqui os sinais. O relógio está apontando para isso. O relógio está apontando para isso, né? Mas eu não posso definir isso. Inclusive, o próprio Jesus falou, né, que somente os anjos e o Pai, né, somente o Pai sabe, nem os anjos sabem. Mas Jesus falou também para você ficar de olho nos sinais. E ele diz, ó, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Então, se a gente for fazer contas aqui, né, vai findar 80 anos, 2030. 2028. 2028, que vai finalizar isso. Em 1948, 2028, vai finalizar 80 anos, né? Agora, vamos esquecer do que está escrito na Bíblia. Vamos esquecer da Bíblia. Vamos para o que os cientistas falaram. Amém? E são, às vezes, o cara que não acredita na Bíblia, o cara que são ateu. Vamos, inclusive, se você for lá no G1 e pesquisar sobre isso, você vai achar isso. Os cientistas fizeram, isso foi em 2020, eles fizeram uma pesquisa e eles perceberam o seguinte, olha, o que a Terra produz, e hoje são 7 bilhões de habitantes na Terra, e pela proporção que está caminhando, só consegue alimentar a população até 2028 a 2030. Então está se cumprindo, está dentro. 2028 a 2030. Por quê? Se você hoje for no supermercado com 100 reais, você não compra nada. Nada. Cada dia está se produzindo menos e vai encarecendo. Então o cientista disse que por causa disso, tá? 2028 a 2030, a população vai ter um problema muito sério. E um outro detalhe, eles chegaram à conclusão que a taxa de natalidade é maior do que a taxa de mortalidade. Por esse fato, então, está nascendo muito mais pessoas. Por isso que eu vejo, né, o que nós vivemos desse Covid aí, não quero entrar muito nesse mérito, mas parece que foi algo que tentaram matar as pessoas. Para equilibrar aí, né? Para equilibrar, entendeu? Para equilibrar. Tá? E uma outra coisa também, que os cientistas chegaram à conclusão, que o aquecimento global não tem como você frear
o aquecimento global. Ele vai acontecer. Pai, E aí fizeram... Pode falar. Não. E a gente está vendo que isso não é... Está só se cumprindo o que está na Bíblia. Todo dia que você abre o jornal ou assiste qualquer matéria, isso está nítido. Você vê as criações do bunker, né, que eles estão fazendo agora na Noruega. E por que eles estão fazendo isso? Porque com certeza eles já têm essa informação. Já tem essa Os informação. cientistas eles já conhecem, sabe o que vai acontecer. E aí os cientistas chegaram à conclusão que 2028 a 2030 vai acontecer um colapso na Terra. Então você percebe que o que Jesus falou, para ficar de olho nos sinais, e com os dados científicos que a gente tem, a gente precisa acender um alerta. Mas uma frase que eu uso muito, né? Faça planos, como se Jesus fosse voltar daqui a 200 anos, mas tenha a sua vida no altar, como se ele fosse voltar daqui a 1 minuto. Amém. Daqui a 1 minuto. Eu vou fazer a última pergunta, né? Nós estamos finalizando aqui o nosso podcast aqui com o Bispo Dário. Bispo, eu queria saber o seguinte, quais são as expectativas, né, para o futuro desse conflito de Israel? Como é que você vê isso? Esse conflito não vai acabar, João. Essa guerra que nós estamos vivendo agora vai acabar nesse momento, mas vai enfrentar outras guerras, não tem jeito. Né? Não tem jeito, então haverá outros conflitos. Outros conflitos, isso não vai acabar. Isso não vai acabar. Isso só vai acabar mesmo com a volta do Senhor Jesus. Né? Agora, é muito importante o que eu vou falar agora. Nós temos que ficar muito atento, né, com esses sinais e que a gente possa realmente mudar o nosso pensamento, as nossas atitudes e trabalhar de uma forma que a qualquer momento Jesus está chegando, tá? E uma outra coisa que eu quero falar também, que é muito importante, João, que é muito importante, é em relação aos sinais, não somente do que a gente falou, mas hoje você percebe que o amor de muito tem se esfriado. A Bíblia fala sobre isso. A gente percebe que o mundo entrou num desequilíbrio muito grande, inversão de valores muito grande. O Japão, né, Zé, parece que teve o maior terremoto agora, esse tempo. Em seguida, né? Um atrás da outra, né? Então, assim, os sinais estão notórios. Antigamente a gente ouvia falar. Então a gente precisa acender um alerta e ficar realmente ligado, né, em tudo que está acontecendo. Agora, para encerrar, eu sei que nós estamos chegando para o final, o que eu vou falar é muito importante. Eu quero falar do Brasil para a gente fechar, né, essa entrevista. O que o Brasil representa para a nação de Israel? Primeira coisa, as pessoas às vezes não sabem como que o Brasil surgiu, a verdadeira história do Brasil. Por quê? Isso é importante falar. Isso é muito importante porque as pessoas não têm noção do que o Brasil representa. A primeira coisa, da mesma forma que Deus disse lá em Gênesis capítulo 12, no versículo 3, Deus falou assim, ó, aqueles que abençoam Israel serão abençoados. Aqueles que amaldiçoarem Israel serão amaldiçoados. Então o Brasil, cara, o Brasil abençoa Israel. O Brasil está na história de Israel. Por isso que o Brasil não é destruído. Ninguém vai conseguir destruir o Brasil, cara. Ninguém consegue. Pode entrar o governo que for. Por quê? O país está debaixo de bênção. De bênção. Você anda na nossa nação. Hoje é impressionante isso. A prosperidade, apesar de tudo, a prosperidade que a nossa nação vive. Você não vê carro velho na rua. As pessoas construindo, as pessoas sendo abençoadas. É isso que eu estou vendo. Você chega na comunidade, você acha que na comunidade tem pessoas passando necessidade? Não tem, cara. Todo mundo, a comunidade junta, abraça, o brasileiro é diferente, cara. Eles não deixam ninguém passar dificuldade. Então a nossa nação, ela está debaixo de bênção. Agora, como que nasceu a nossa nação? Vamos lá. Em 1492, houve a Inquisição na Espanha. O que é a Inquisição na Espanha? A Inquisição católica na Espanha. Era a perseguição aos judeus. Por isso que os judeus, às vezes, não gostam muito dos cristãos, porque está isso dentro dele, mas isso está sendo quebrado, né? Está sendo quebrado. Mas em 1492, houve a Inquisição Católica, que é a perseguição aos judeus na Espanha. O que esses judeus fizeram? Aqueles que não queriam se converter ao catolicismo, eles fugiram para outros lugares.
muitos deles chegaram em Portugal. Quando eles chegaram em Portugal, ficaram todo esse tempo lá em Portugal. Portugal tinha perseguição, mas não era tão relevante como na Espanha. E aí um rei chamado Dom Manuel, que era o rei que estava em exercício em Portugal, estabeleceu 13 caravelas para vir descobrir terra. Só que dessas 13 caravelas, quebrou uma, veio 12. Veio 12. E junto dessas caravelas veio um padre jesuíta. Esse padre jesuíta trouxe uma cruz. Só que nessa expedição tinha o chefe dessa expedição, que ele foi escolhido para liderar a expedição, que era Pedro Álvares Cabral. Como que foi descoberto a nossa nação? Lá em Cabralha, Porto Seguro, na Bahia. Essa expedição chegou ali em Cabralha e eles avistaram aquela terra. O padre celebrou uma missa, fincou a cruz de Cristo na nossa terra, consagrou a nossa terra com a cruz de Cristo. Olha que coisa interessante. Consagrou a nossa terra com a cruz de Cristo. E ele disse o seguinte, né? Aqui é a ilha de Veracruz. Ilha de Veracruz. Só que depois eles descobriram que não era uma ilha. Aí colocaram terra, né, na verdadeira cruz, que é a cruz de Cristo. Agora, não tem como, João, a gente não espiritualizar o nascimento da nossa nação, cara. Primeira coisa, vamos lá. É muito forte isso. O nome do rei era Dom Manuel. Agora, Manuel e Emanuel, o significado é o mesmo. Deus conosco. Deus conosco. Olha lá, e quem era o comandante da expedição? Pedro Álvares Cabral. Pedro. Agora, vamos lá. Dom Manuel, Deus conosco, envia 12, comandada por Pedro, trazendo a cruz. Nasceu a nossa nação. Nasceu a nossa nação. E aí, quando os judeus vieram para cá, por isso que os judeus, eles ficaram um pouco escondidos aqui na nossa nação, porque onde eles eram perseguidos. E aí tem muitos de nós que somos direto de Israel, da raiz judaica, que a gente não sabe. Por quê? Nomes que vieram como Oliveira, Silva, Pereira, Cardoso, Pinheiro. Às vezes é direto de Israel e a pessoa não sabe. Veio através dos judeus. Às vezes somos judeus e a gente não sabe. Depois o meu que é João Alves, né? O Alves também. E aí tinha um homem chamado Fernando de Noronha, que veio um judeu. Ele tinha uma amizade com o rei de Portugal. Ele conseguiu uma autorização para explorar a madeira da nossa nação. E tinha uma madeira, cara, que por dentro ela era um vermelho como fogo. Você pode ver que até agora eu não falei o nome Brasil. Não. Não falei o nome Brasil. E essa madeira, ela era tão dura, tão resistente, que ela foi para a Europa e essa madeira acabou chegando em Israel. E quando essa madeira chegou em Israel, ela era tão dura que eles deram o nome dela de pau de ferro. E ferro no hebraico é Barzel. Aí ficaram pau de Barzel, até chegar pau do Brasil. E o nosso nome, cara, veio de Israel. Meu Deus. Aí você imagina o link. Agora, vamos lá. Conexão, hein? Olha a conexão. O nosso país nasce dessa forma. Deus conosco, envia 12, comandada por Pedro, trazendo a cruz. Nasce a nossa nação. E o nosso país é escolhido através de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha para presidir a ONU, justamente na votação que ia definir Israel como nação, 14 de maio de 1948. Olha a importância do Brasil para Israel. Olha a importância. Agora, vamos lá. O Brasil vai viver o maior avivamento da terra. Meu Deus. Em nome de Jesus. Deus preparou essa nação, inclusive Billy Graham. Amém. Ele estava numa cruzada evangélica, orando por todas as nações. E ele pegou na bandeira do Brasil e ele disse:
essa nação vai viver o último e o maior avivamento da terra. Meu Deus, hein? Nós Isso somos forte. hoje, João, 97% cristãos. O Brasil é 97% cristãos, católicos e evangélicos. É a nação mais cristã do mundo. Você acha que isso é coincidência? Não Você é. acha que isso é coincidência? Então, o cenário do avivamento está preparado. O Brasil vai ser celeiro do avivamento. Ninguém consegue quebrar o Brasil. O Brasil vai ser uma aceleração tamanha que você não tem ideia. Aí sim, a gente tem que ficar agora de olho, porque o Brasil vai viver esse tempo de um grande avivamento, de prosperidade em todas as áreas, e aí depois a gente tem que ficar ligado. Jesus está batendo as portas. Meu Deus, hein? Bispo Dário, muito prazer receber você aqui. Eu quero agradecer já esse momento. A gente poderia falar aqui dias e horas, porque eu sei que você ama essa palavra, eu também gosto, eu fico sem saber para onde que eu faço a pergunta, né? Mas agradecer esse tempo seu de estar vindo aqui. Eu sei que a gente vai ter que voltar aqui com mais assunto, que eu sei que tem muito assunto para a gente conversar. E agradecer você mesmo por esse momento. E eu quero agradecer a todos vocês que estão assistindo o nosso podcast e agradecer cada um dos nossos patrocinadores. E se vocês querem se tornar um patrocinador desse programa, é só fazer contato com o Estúdio JA, que nós vamos te atender e colocar sua marca nessa televisão aqui. Muito obrigado, cada um de vocês. E até o próximo programa. Só faltou isso, né? E até o próximo programa.